A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre de 2026 e agora, nesta lição, nós vamos falar de mais um aspecto aí da vida de Jacó, mais uma fase da sua vida, né? Então Jacó ele passou por uma fase inicial ali, que foi aquela fase que ele estava na casa dos seus pais, que ali ele enganou seu irmão, enganou seu pai, né, juntamente com sua mãe, né? E aí roubou a bênção do seu irmão e teve que fugir de casa. Então essa foi a primeira fase. A segunda fase foi justamente essa transição em que ele sai de casa, né, e tem um encontro com Deus ali naquela caminhada indo para Padã Arã, uma caminhada muito longe. Ele teve um sonho, né, sonhou com aquela escada que ia até o céu. A gente falou sobre isso na aula anterior. Aquilo ali fez toda a diferença na vida de Jacó. Ele passou a ter um relacionamento com Deus. Nós não sabemos exatamente em que momento Jacó passou realmente a ter um relacionamento mais profundo. Eu acredito que é só depois que ele luta com Deus, né, que ele luta com o anjo do Senhor, que a gente vai falar disso nesta lição aqui. Então, nesta lição a gente vai falar desse momento, tópico 3. No entanto, naquele encontro com Deus ali, na escada, né, no sonho com a escada, ali ele realmente passou a confiar em Deus, né, e a gente vê isso nessa fase da vida dele em que ele está trabalhando para Labão. Ele chega em Padã Arã, ele vai casar-se ali com as duas filhas de Labão, tem filhos. A gente vai falar sobre isso nessa aula, vai detalhar essa fase da vida de Jacó. Então ele trabalha para Labão, é muito explorado ali, enfim, trabalha 14 anos para pagar, né, o casamento com as filhas, depois tem que trabalhar mais 6 anos, tendo o salário mudado várias vezes, e isso foi moldando Jacó e foi fazendo com que ele confiasse mais em Deus. Então Deus foi abençoando a vida de Jacó, a gente observa isso, ali ele, enfim, sendo enganado por Labão, né, mas Deus vai abençoando ele sai de lá um homem rico, né, e depois vai ter que se encontrar com seu irmão, e ele fica com medo daquele encontro, mas ele estava confiando em Deus, Deus estava com ele, né, e Deus abençoou muito a vida de Jacó. Então, a partir dessa história, dessa fase da vida de Jacó, é que ele se torna de fato Israel e dá origem à nação de Israel. Então, é muito importante a gente entender detalhes dessa história. Essa lição aqui é uma lição que eu achei um pouco longa. Aqui no slide ficou bastante longo. Eu não sei como que os professores da EBD vão fazer na igreja para ministrar. Eu, particularmente, vou pular alguns versículos que a gente colocou ali no tópico 1, falando dos filhos dele, justamente para ganhar tempo na aula, porque senão fica uma aula muito longa mesmo. Tá? Não dá para ler todos os versículos, mas eu pretendo, né, realmente focar nas partes mais importantes aqui da vida de Jacó. Então, assim, eu convido você a assistir essa aula até o final. Tá? Se você não lembra dessa história, recomendo você fazer a leitura do texto bíblico, né, o capítulo 30, 31, 32 ali, você vai entender melhor a história e acompanhar aqui a aula com as aplicações práticas. Vale destacar que realmente uma aula da EBD tem que ter aplicações práticas na vida dos alunos. Então vamos lá, eu vou usar o slide da revista, o slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você pode usar este slide na sua aula da EBD. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa o slide adulto, slide de jovens e vários bônus aí. Então, assim, você pode ministrar uma aula diferenciada. Já está encerrando nesse trimestre, então são 11, 12, 13 e termina, aí já começa o próximo trimestre. Se você ainda não usa, né, um recurso visual na sua aula da EBD, o EBD em Foco tem aqui esse material de qualidade. Né? Se você usa outro material e quiser testar o do EBD em Foco, você também pode fazer esse teste com a gente e ver que realmente vai ser algo diferente. Né? Então, o nosso slide ele melhorou bastante. Desde 2017 a gente produz esse material, produz slides. Nosso slide está muito mais evoluído, muito mais avançado, com imagem de qualidade. Então eu recomendo você acessar o nosso site ebdenfoco.com para saber mais ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Vale destacar que além do slide nós temos essa aula em vídeo, subsídio em PDF, conteúdo extra, vários conteúdos a mais aí para ajudar você que é professor da EBD. Então acesse também o nosso aplicativo, você pode baixar o aplicativo e acessar aí também o nosso site, o nosso conteúdo. Texto áureo, vamos ler aqui o texto áureo que diz assim: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Nós vamos chegar aqui nessa parte, mas eu já vou adiantar algo, porque quando Jacó luta com o anjo, a gente vai ver que ele fala que é um homem, depois ele descobre que realmente não é somente um homem, é uma luta com Deus, uma luta com o anjo do Senhor. O anjo pergunta: qual é o seu nome?
E o anjo sabia o nome dele. Mas é importante essa pergunta porque lá atrás, quando o pai dele pergunta qual é o seu nome, ele fala o quê? Esaú. Ele estava enganando seu pai. Quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. Ele mentiu. Agora, né, Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? Aí ele não mente mais, eu sou Jacó. Ele reconhece quem ele é. Isso aqui é muito importante. E é nesse momento que ele recebe a bênção. É nesse momento que ele tem o seu nome transformado. Ele recebe a maior bênção de todas. Então, assim, alguns até acham que foi nesse momento que ele foi salvo, né? Foi nesse momento que ele realmente se entregou a Deus, apesar dele ter sido abençoado por Deus ali, trabalhando para Labão, mas foi nesse momento aqui que ele realmente se converteu. E reconhecer quem nós somos é muito importante, é o primeiro passo que nós temos que dar com relação à salvação. Reconhecer que somos falhos, somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Enfim, já tem aplicação logo no início, logo no textuário, né? Vamos direto aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 32, de 22 a 31. Como eu já disse anteriormente, leia o contexto, leia capítulo 30, 31, 32, para você entender melhor essa história bem completa. Vamos agora para a introdução que diz assim: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Então isso aqui a gente já falou também em aulas anteriores, né? Essa questão aqui da predileção dos pais. Então, assim, um pai amava mais um filho do que a outro, né? A mãe amava mais o outro filho, enfim. Isso foi problemático ali naquela família, né? Então, nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. Então, isso aqui também, temas que a gente já tratou nas aulas anteriores, né? O que Jacó fez foi errado. Que ele fez juntamente com sua mãe ali foi totalmente fora da vontade de Deus. Ah, mas tinha profecia que o maior vai servir o menor e tudo mais, mas foi errado. Deus não precisava daquela ajudinha que eles deram, então não tinha necessidade, ele seria abençoado de qualquer maneira. Deus tem os seus meios e não cabe a nós dizer a Deus o que Deus vai fazer e como que ele vai fazer. Foi Deus que disse que ia fazer e ele faz do jeito dele. Então Jacó errou e pagou um preço muito alto por esse erro, né? O homem que enganou passou a ser enganado e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Então ele enganou seu pai, o seu irmão, mas quando chega lá na frente ele vai ser enganado pelo seu sogro. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Então isso aqui, né, que a gente já comentou ali no textuário, que quando ele luta com Deus, ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e naquele encontro ali, né, Deus pergunta o nome dele, qual é o seu nome? E ele reconhece quem ele é. Eu sou Jacó, diferente do que ele falou para o seu pai, né? Eu sou Esaú. Não, eu sou Jacó. Então ele reconhece quem ele é, que ele precisa de uma transformação e tem o seu nome mudado. Vale destacar que apesar de Deus ter mudado o nome dele, assim, ele continua sendo chamado de Jacó. Isso aqui é uma coisa também curiosa, né? Porque quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o texto bíblico muda completamente. Então ele passa a ser chamado de Abraão a partir dali. Sarai passa a ser chamada Sara. Então o texto também muda e ela é chamada de Sara o tempo todo. Só que Jacó não. Jacó tem o nome mudado para Israel, só que Israel parece que não pega muito nele, né? Israel se torna depois o nome da nação. Talvez o escritor bíblico, que no caso foi Moisés, evitou usar o nome dele, né, de Israel, continuou usando Jacó, para não confundir com a nação de Israel. Talvez seja isso. No entanto, em toda a Bíblia, a gente vê o nome de Jacó, referência a Jacó. Eu acho que isso é, no mínimo, curioso, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E isso aparece em toda a Bíblia. Então, assim, o nome Jacó ainda continua sendo o nome usado. Já falamos sobre a questão do significado de Jacó, que tem ali um certo debate, né? Aquele que Deus protege, mas também pode significar enganador, enfim, aquele que segurou pelo calcanhar, suplantador. Então, assim, existe esse debate sobre o significado do nome dele, mas, querendo ou não, o nome Jacó também é o nome dele. Ele tem o seu nome mudado, mas ele também é Jacó. Tá? Basta você ler o texto bíblico de Gênesis e até o final de Gênesis que ele é chamado de Jacó o tempo todo. Nesta lição, veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. Agora, isso aqui é o mais importante, né? A mudança do nome é algo simbólico. Eu acredito que, enfim, tem um símbolo muito importante. Só que o símbolo não é mais importante do que a realidade, que a realidade é a mudança de caráter.
isso aqui que a gente tem que prestar atenção. Houve uma mudança no caráter de Jacó, e essa mudança aconteceu através, né, de algo sobrenatural, de um encontro real com Deus. Então, sempre que eu falo das questões simbólicas do cristianismo, eu chamo a atenção para essa questão de querer colocar o símbolo como mais importante do que a realidade, como a gente fala do batismo, né? O batismo é um exemplo clássico. Tá? O batismo ele é um símbolo, ele é importante, não pode ser recusado, tem que acontecer. Tá? Mas assim, o batismo em si, ele não salva ninguém. Tá? O batismo em si não transforma a vida de ninguém. A quem transforma a nossa vida é Jesus, é o Espírito Santo na nossa vida, entende? E depende da entrega que a gente faz. Depende do nosso desejo também de falar, eu quero mudar, eu quero ter a vida transformada, do arrependimento. Então, isso é mais importante. Não fique pensando que no dia do batismo eu fiquei limpo de todos os pecados. Não é bem assim. O que garante é a fé em Cristo Jesus. Essa transformação interior que é o mais importante. Não estou negando o batismo aqui, tá? Que fique bem claro isso, tenho aula sobre batismo. O batismo tem que acontecer. Tá? Quem recusa o batismo é porque realmente não entendeu o evangelho. Mas a gente não pode colocar o símbolo mais importante do que a realidade que aquele símbolo apresenta para nós. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas. Então, ter um encontro com Deus, ter a vida transformada, ser uma nova criatura, isso é o mais importante. Vamos para o tópico 1, a família de Jacó. 1.1, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Então ela estava ali pastoreando as ovelhas, foi dar de beber, né, para o rebanho, né, e encontrou ali com Jacó. Né? Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 29, versículo 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Observe que ele ajuda ela, né? Pelo menos o texto aqui, no começo eu fiquei um pouco confuso, né? Quem removeu a pedra, foi Jacó ou foi Raquel? Mas lendo aqui o texto, deu a entender que foi Jacó. Ele ajuda ela e, enfim, são parentes, né? Então são primos. Labão é irmão da sua mãe Rebeca, né? E, né, Raquel é prima dele. Tá? Então ele conhece ela aqui. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Então ali ele já se apaixonou por ela, né? Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Então, havia vários costumes com relação a isso, né? Então, ele tinha que dar um dote, né, ali, pagar alguma coisa para que ele casasse com ela, né? Ele, enfim, demonstra interesse, fala que quer casar com ela, né? E o seu tio, no caso, Labão, fala que ele tem que pagar alguma coisa. Mas ele não tinha nada, né? Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. Então, esse foi o trato que eles fizeram. Trabalho para você 7 anos seguidos. Depois de 7 anos, eu me caso com ela. Esse é o pagamento, né? O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Então aqui já tem a primeira situação que Labão engana a Jacó. Então Labão vai enganar ele nessa primeira situação com relação ao casamento. Como nós conhecemos a história, ele não se casa com Raquel, tá? Ele se casa com Lia. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele. Gênesis capítulo 29, versículo 23. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Então, o texto bíblico vai falar Lia, outras traduções colocam Leia, mas enfim, está dentro da transliteração do hebraico para o português, tá? Que é um nome hebraico. Mas o que acontece aqui? Tá? Quando ele se casa ali, faz o banquete e tudo mais, tudo estava programado para ele casar-se com Raquel. Só que, quando vai para a noite de núpcias, a mulher vai com o rosto coberto. Quando Jacó tira, né, o véu, descobre que não é Raquel, mas que é Lia ou Leia. E ele fica um pouco revoltado, porque a mulher que ele gostava era Raquel. Né? Ela era mais bonita, era mais nova, né? E Leia já não era tão bonita assim, já não era assim de uma aparência boa, pelo menos não era agradável aos olhos de Jacó. Né? Ele não achou interessante casar-se com ela.
Só que assim, os casamentos naquela época eram casamentos arranjados, isso era muito comum. Enfim, o homem conhecia a mulher somente na noite de núpcias, tá? Isso acontecia com uma certa frequência. E aí ele tem que aceitar aquela situação, tá? Ele vai se deitar com ela, né? Vai reclamar depois com Labão, né? E Labão fala com ele, não, o nosso costume aqui é casar primeiro com a mais velha, depois você casa com a mais nova. Então, aqui foi a primeira enganação, tá? Ele foi enganado. Tá? Tópico 1.2, o enganador é enganado. Então, Jacó colheu aquilo que havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. Então, assim, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós pedimos perdão. Deus vai perdoar, tranquilo, Deus vai perdoar. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E a gente vai, enfim, se arrepender e seremos perdoados. No entanto, os nossos erros e as nossas falhas podem trazer consequências. Muitas vezes, Deus também vai nos disciplinar para que nós possamos aprender e fazer o que é correto. Então aqui, Jacó, né, que enganou no passado, está sendo enganado. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios capítulo 22, versículo 8. O que semeia injustiça, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Isso aqui é muito importante, né? Essa lei da semeadura. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então a gente precisa realmente fazer o que é certo. A questão da justiça é algo fundamental. Nós sentimos vontade, sede de justiça. Jesus falou, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Então a gente precisa acreditar na justiça e que a justiça de Deus ela vai acontecer. Certo dia eu vi alguém falando algo bem interessante. Eu acredito que, eu não lembro exatamente qual foi o autor, mas é uma referência a C.S. Lewis. O C.S. Lewis, um escritor que eu gosto muito, né? E sempre C.S. Lewis tratava desses temas assim, um pouco mais filosóficos, né? Que é falando principalmente sobre a existência de Deus. E ele diz o seguinte, imagine existir desejo sexual sem existir o sexo. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então imagina, sei lá, você sentir fome se não existisse comida. Se você sente fome, você sente desejo de comer porque existe comida. Então imagina você sentir vontade de justiça, de fazer justiça e não existir justiça. Então tem que existir justiça. O mundo, o universo tem que ser um universo justo. Então assim, se Deus existe, tudo de errado um dia vai ser punido. Se Deus existe, tudo que nós fazemos de errado nós vamos receber as consequências, porque existe justiça. Tá? E nós sentimos vontade, sede, fome de justiça. Então a justiça ela tem que acontecer. Então assim, a gente pensa nisso nessa vida, mas na vida futura também. Tá? Quando a gente fala da vida futura, muitas pessoas que hoje vivem a vida, enfim, de qualquer forma, não se importa com Deus, não crê em Jesus como Salvador, um dia vai pagar na eternidade, né, por causa dos seus atos errados, dos seus pecados. Vamos continuar aqui. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e o seu irmão. Então, assim, provavelmente ele refletiu sobre isso, né? Eu enganei no passado, agora eu estou sendo enganado. Leia era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. Então, no caso aqui, né, Labão não teve escrúpulos. Ele pegou e simplesmente enganou e usou a sua filha, né? O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Então ele gostava de Raquel, queria casar com ela. O trabalho dele era lucrativo porque ele trabalhava muito, ele se dedicava muito. Então assim, Labão aproveitou aquela situação. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Então essa mulher saiu cara, né? 14 anos de trabalho. Vale destacar que ele não espera 7 anos para casar-se com ela. Tá? É assim, ele trabalha 7 anos, casa com Leia. Aí, no texto bíblico diz assim, quando vencer a semana dessa, você casa com a outra. Ou seja, tinha a semana de núpcias. Passou a semana de núpcias com Leia, aí ele já casou-se com Raquel. Ele casou com as duas com uma semana de diferença ali. Então, pouco tempo. Só que ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o casamento com Raquel. Então isso aí é importante a gente destacar, né? Que ele casa com as duas ao mesmo tempo, só que ele trabalha mais 7 anos e ele cumpre a sua palavra.
Então observe que Jacó já começa a mudar aqui, né? A partir de agora ele se torna um homem de palavra, ele teve que trabalhar esses 7 anos. Tópico 1.3, muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano, o casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, assim, casamento monogâmico é a vontade de Deus. Foi o que Deus planejou desde o início. O ser humano corrompeu isso aí. Então, sim, no Antigo Testamento a gente vai ver vários casos, várias situações, homem casando com 2 mulheres, 3 mulheres, enfim. Isso acontecia, né, nos tempos antigos. Acontece nos dias de hoje também em alguns lugares, alguns países, dependendo da religião, é permitido, no islamismo também é permitido. Enfim, tem algumas situações, algumas culturas aí que permite. Mas, assim, isso foi abandonado pelo judaísmo. Então, o judaísmo atual não tem mais esse costume. E o cristianismo abandonou também isso por completo. Então o cristianismo fez aquilo que é a vontade de Deus. Tá? Jesus ensinou assim. E a família agora ela tem essa estrutura, um homem e uma mulher. É monogâmico e hétero. Então esse é o casamento que a gente acredita que é a vontade de Deus. Só destacando que isso aqui era um costume que tinha na época, né, e Deus permitiu que acontecesse. Mas não é a vontade de Deus, não foi o desejo de Deus. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, isso aqui foi o que Jesus falou, foi o que Jesus ensinou. Então, Jesus ensinou, né, que é um homem e uma mulher. Então, isso aqui é a vontade de Deus para a nossa vida com relação à família. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Então, assim, foi problemático, né, ter 2 mulheres ali naquela época, né, não era tão simples assim. Então, tinha algumas regras a serem seguidas e também, né, assim, tinha rixa entre as mulheres, uma mulher tinha mais filho do que a outra, que era o caso aqui, né? Leia não era a mais bonita, não era a que agradava mais a Jacó, mas ela tinha muitos filhos, né? E Raquel, que era a mais bonita, que Jacó mais amava, essa já não tinha filhos, era estéril. Depois Deus abre a madre e ela tem 2 filhos, né? Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Isso está lá no Salmo 127, verso 3. Então, assim, os filhos não são nossos. Eles são de Deus, eles são do Senhor. Deus nos deu para nós cuidarmos e nós temos que devolver. Entende? Um dia nós vamos entregar os nossos filhos para Deus e Deus vai cobrar de nós. Você cuidou bem? Você educou? Você fez o que era certo, né, da educação do seu filho? Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Quem tem filho tem essa responsabilidade, de cuidar do seu filho porque ele pertence a Deus. Deus te deu, você cuida e um dia você vai devolver. Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Então isso aqui também acontecia naquela época. A mulher ela tinha uma serva e ela podia, né, permitir que o seu marido se deitasse com essa serva. Ela se tornava uma concubina, não era uma esposa oficial, era como se fosse uma esposa ali de segunda categoria, né? Então isso acontecia também naquela época, justamente porque, enfim, no caso de Raquel, né, ela não podia ter filhos, ela falou assim, tenha filhos com a minha serva e esses filhos serão meus. Que foi o caso lá de Sara e Agar, né? O filho de Agar deveria ser considerado filho de Sara. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, totalizando 6 filhos e mais uma filha a quem deu o nome de Diná. Tá? Com a serva Leia, Zilpa teve 2 filhos, Gade e Assé. Aqui tem o texto bíblico, eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, tá? Esse texto bíblico aqui é só reproduzindo o que já está em cima aqui no slide, citando o nome dos filhos, tá? Com a sua amada esposa, teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Não é de se espantar, né, que ele amava mais a José, né, do que a todos os outros filhos. Por quê? Porque era filho de Raquel, né? Então, assim, só teve esses 2 filhos e
ele amava muito esse filho aí, que é José, né? E isso foi problemático mais na frente, né? Mais uma vez a questão da predileção, né? O pai amar mais um filho do que aos outros filhos. Então a gente conhece a história de José, sabe que, né, foi problemático lá na frente. Mas enfim, continuando aqui, com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Então com a serva, né, ele teve esses 2 filhos e totalizando aí os seus 12 filhos, tá? Que deu origem às 12 tribos de Israel. Tá? E mais uma filha chamada Diná. Provavelmente teve outras filhas, algumas pessoas dizem isso, que ele teve filhas, mas a gente não sabe, o texto bíblico não diz, tá? Só cita Diná. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor, e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Quando se trata de filhos, a gente tem que entender uma coisa. Tem situações em que nasce uma criança, às vezes de um casamento que não deu certo, ou às vezes de uma traição, né? E a gente não tem que achar que aquela criança, né, ali que nasceu daquela situação vai ser uma criança amaldiçoada, vai ser uma criança que não tem futuro. Não é assim que funciona. Deus vai honrar cada vida, não importa, tá? É uma vida, veio ao mundo, é filho de Deus, e Deus vai honrar e vai abençoar. Olha só Salomão. Salomão era filho de Batseba, aquela mulher de toda aquela confusão que, né, Davi, né, se deitou com ela, engravidou ela, o filho que nasceu ali morreu, mas depois, né, ele mata o marido dela, né, que é Urias, fica com ela, né, como esposa, e depois ela tem um filho chamado Salomão, e é ele que vai herdar o trono. Então, assim, Deus consegue fazer com que toda uma situação errada lá na frente dê certo. Tá? Isso não isenta a gente do erro, não isenta do erro. Então Jacó errou muito, errou bastante, mas Deus abençoou ele apesar dos seus erros. Apesar dos seus erros, Deus abençoou cada filho dele, e os filhos de Jacó, no caso os 12 filhos de Jacó, deram origem às 12 tribos de Israel, né, que são lembrados até hoje. Vamos para o tópico 2. Jacó deseja retornar à sua terra. 2.1. Jacó almeja retornar para a sua casa. Vamos lá. Depois de trabalhar vários anos para o seu tio, Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. Então, assim que José nasce, ele fala, eu quero voltar para casa, né? Eu quero voltar para minha terra, eu quero, né, ver meus pais, enfim, esse foi o desejo dele. Aqui eu vou até abrir um parêntese, porque no vídeo anterior eu comentei que Jacó tinha 77 anos quando saiu de casa, e algumas pessoas comentaram no vídeo que não, que ele tinha 40 anos. E eu já ouvi algumas pregações, inclusive de pastores de calibre, né, falando de 40 anos. No caso, Augusto Nicodemos, eu vi 2 pregações de Augusto Nicodemos que ele fala que Jacó tinha 40 anos. Mas o texto bíblico não diz isso. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Talvez seja porque no capítulo anterior, ali que ele engana o seu pai, eu não estou lembrado agora exatamente o capítulo, mas no capítulo anterior cita que Esaú tinha 40 anos quando se casou. Mas quando muda o capítulo, diz que Isaac tinha envelhecido, né? Então, assim, dá a entender que passa alguns anos, né? Então é bem provável que os gêmeos já tinham 77 anos. E quem faz a conta, que eu assisti um vídeo e eu vi fazendo a conta, foi o Hernandes Dias Lopes. Uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele faz a conta de trás para frente, né, falando lá desde quando Jacó vai para o Egito com José. Jacó tem ali 130 anos. E lá a gente tem também a idade de José. Então, assim, ele faz uma conta de trás para frente. E depois eu dei uma pesquisada nas passagens bíblicas, compilei isso e publiquei nos comentários. Tá? E realmente a conta dá certo. Ele tinha 77 anos. Tá? Quando ele quando ele foge da casa dos seus pais. Ele se casa com 77 anos, provavelmente 77, 78 mais ou menos, ali, né, quando ele chega lá em Labão, é dessa idade que ele vai se casar, em torno de 77 anos, vai ter os seus filhos, porque ele fica 20 anos lá. Depois de 20 anos ele volta, né? Então, assim, tem toda a história, você pode fazer o cálculo que bate certinho. Tá? Só um parênteses aqui para tirar essa dúvida. Tá? Essa idade de 77 anos não veio do além. Tá? Ela vem de todo um cálculo das idades que são citadas mais na frente, a idade de José e a idade que ele vai para o Egito, que o Jacó vai para o Egito e tudo mais. Tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui a nossa lição, né?
Então, assim, Jacó pede para o seu tio, né, que o liberasse, né, para que ele voltasse juntamente com suas esposas e seus filhos, pelos quais ele trabalhou durante anos, né. Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 30, do versículo 25 ao 27. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então, assim, quando ele chega e pede para sair, né? Ele fala, eu quero ir embora, quero voltar, quero ir à casa dos meus pais, quero levar todo mundo, né? No caso, as minhas mulheres, que são suas filhas, meus filhos também, que são seus netos. E aí, Labão não gosta muito da ideia. Ele fala assim, olha, Jacó, o que Deus tem feito por ti tem vindo sobre mim também. Ou seja, as bênçãos têm caído sobre mim. Eu também tenho sido abençoado. Então Deus me abençoou por amor de ti. Então, assim, Labão viu ali uma oportunidade de continuar com aquelas bênçãos, né? Porque Jacó trabalhava muito bem. Ele foi muito dedicado, ele trabalhou muito, ele aprendeu a trabalhar pesado e ele deu muito lucro para Labão. Então Labão não queria que ele saísse, né? Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. E tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil, né? Então, assim, Labão não ia liberar ele tão facilmente assim. Até mesmo porque ele era muito explorado, né? Coitado, trabalhava, não recebia praticamente nada. E ali ele, enfim, só dando lucro para o seu tio, enquanto ele não tinha nada, né? Ele, não, vou embora daqui. Então Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Então, assim, ó, Deus está te abençoando, então eu quero que você continue aqui para que eu seja abençoado também. Só que, assim, até esse momento, Jacó, ele não tinha juntado muita coisa, né? Jacó, ele tinha trabalhado, tinha ali juntado algumas coisas, mas ainda não era tanto assim, porque ele estava trabalhando muitos anos para pagar ainda o trabalho das meninas, né? Que ele casou, então, das duas mulheres. Então, assim, faltava ali alguma coisa ainda para Jacó, né? Então, ele se sentiu um pouco pressionado e queria sair. Tópico 2.2. O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Então isso aqui a gente já falou, né? Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que tu darei. Gênesis capítulo 30, versículo 28. Então Labão fala para Jacó: me diz qual é o teu salário. Fala quanto você quer ganhar que eu vou te pagar. Né? Claro que o salário aqui não era um dinheiro. Naquela época o salário era pago em animais. No caso, ele ia trabalhar e ia tirar uma parte dos animais ali para ele, né, da criação. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento do seu tio. Então, assim, ele tinha trabalhado naquele momento e tinha só enriquecido o seu tio. Agora ele queria trabalhar para a sua família. Ele queria ter alguma coisa, ele queria ter algo para deixar para os seus filhos. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então Labão aceita a proposta dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Gênesis capítulo 30, versículo 34. A questão toda é a seguinte, que os salpicados e malhados, e também esses morenos ali entre os cordeiros, e também os malhados e salpicados entre as cabras, era a minoria. Naquela época era a minoria, era o que menos nascia. Né? E Labão aceita a proposta tranquilamente. Não sei por que Jacó fez essa proposta que seria ruim para ele. Seria ruim. Mas Jacó, de alguma forma, ele tinha ali algumas estratégias. Né? Quem lê o texto bíblico vai ver que ele tinha ali a questão das varas que ele colocava na hora que os animais iam parir. Colocava também, né, na hora de beber água. Né? O animal ia lá beber água, olhava para a vara. Isso era uma superstição. Isso era uma superstição da época e Jacó acreditava nesse tipo de superstição. No entanto, Deus abençoa ele, independente dessa superstição. Não foi essa superstição que fez com que os animais nascessem daquela forma, mas ela mostra o desejo que Jacó tinha de ver os animais nascendo, porque ele queria, né, ter ali o seu salário, um salário digno pelo seu trabalho. Então nós vamos entender isso melhor aqui no tópico 2.3, que diz assim, ó, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Vamos lá. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Então observe que
a prosperidade de Jacó foi algo que veio de Deus e não da superstição dele, né? Ele tinha superstição ali com as varas e tudo mais, só que Deus abençoou. Se você ler o capítulo 31, você vai ver isso, né? Que Jacó mesmo começa a conversar ali com as suas esposas, ele vai falando, olha, o teu pai mudou o meu salário 10 vezes, tá? Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Isso está no capítulo 31, versículo 7, 8, enfim, recomendo ler todo o início ali, né, desse capítulo 31. E aí ele diz assim, ó, se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. E assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Então isso aqui foi algo que veio de Deus, né? O versículo 11 fala assim, ó, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Olha só, Deus falando com ele em sonho. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Então assim, quando os animais iam se reproduzir, justamente os machos salpicados e malhados e listados que cobriam as fêmeas. É questão de genética. E então ali nascia os animais, né, da mesma cor, né, que era o salário de Jacó. Tá? Isso foi bênção de Deus para a vida dele. Amém? Então assim, creio nisso. Deus abençoou ele. Foi bênção de Deus. Ele foi fiel a Deus e Deus abençoou a vida dele. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Gênesis capítulo 31, versículo 1. Então, os filhos de Labão, ali, né? Então assim, eles começam a ficar com inveja, né? Assim, Jacó não estava roubando, Jacó não estava fazendo nada de errado, ele estava trabalhando e recebendo o salário combinado. Foi isso. Então, assim, só que eles começam a conspirar contra Jacó, né? Jacó está tomando tudo do nosso pai, está pegando as coisas do nosso pai. Não, Jacó estava trabalhando e recebendo o salário pelo seu trabalho. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. Então, o tempo todo, Labão demonstrando insatisfação, achando ruim o que ele estava fazendo, mas Jacó estava lá, firme, trabalhando, fazendo tudo que é certo. Até que chega um ponto que ele realmente ouve a voz de Deus e resolve sair, né? O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis capítulo 31, versículo 3. Então observe que Jacó teve vontade de sair, não saiu, continuou trabalhando, continuou sendo explorado, mas Deus abençoou ele. Então tudo contrário a ele, Deus abençoou ele, até que Deus falou com ele, agora você vai embora, sai daí e vai para a casa dos seus pais, da tua parentela. Certo dia, quando o sogro se afastou para tosquiar as ovelhas, Jacó fugiu de Labão com as suas ovelhas e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Então aqui Labão saiu, né, foi tosquiar as ovelhas. Essa questão de tosquiar as ovelhas muitas vezes era um trabalho que demorava dias. Então ele foi para essa região tosquiar as ovelhas, e quando ele recebeu a notícia que Jacó tinha fugido, já tinha passado 3 dias. Então assim, isso não é nenhum erro bíblico, tá? Perfeitamente possível. Tá? Alguém pode questionar, como assim? Como que ele não ficou sabendo? Porque às vezes o lugar é longe e tudo mais. Vale a pena você dar uma olhada em outras passagens bíblicas que falam dessa questão de tosquiar ovelhas, né? Eu lembrei de uma aqui agora, que é aquela de Nabal, né? Nabal está tosquiando as ovelhas lá, e Davi chega e pede ajuda para ele. Enfim, ele não ajuda. Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa lição, né? Continuando aqui, revoltado, saiu em perseguição a Jacó. No caso, Labão, né? Ficou revoltado com a situação e foi perseguir Jacó. Tá? Então, o texto de Gênesis 31, 22 e 23 diz assim, ó, no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Então, Labão vai atrás de Jacó, né, depois de 7 dias de jornada que ele vai encontrar Jacó. Tá? Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. Então Deus aparece para Labão e fala com Labão. Olha, Labão, não faça nem mal e nem bem com Jacó.
Ou seja, seja neutro, chegue lá, fique na tua, porque eu estou mandando. Então, assim, Deus já está aqui mais uma vez intervindo e abençoando a vida de Jacó. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Gênesis capítulo 31, versículo 32. Então Labão era um homem idólatra, adorava vários deuses. Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas ele também adorava outros deuses. E os seus ídolos sumiram, né? No dia que Jacó foi embora, alguém levou os ídolos dele e ele ficou sem entender. E Jacó falou assim: não, se você achar com alguém, você pode matar essa pessoa. Né? Fique à vontade, faça o que você quiser. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha-os furtado. Tá? Gênesis capítulo 31, do versículo 33 ao 35. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. No caso aqui, ela estava menstruada, sentou-se na cela onde estavam os ídolos escondidos e disse que não podia levantar. Né? Então, assim, estou menstruada, não posso levantar. Então, enfim, ele não achou. Né? E ela esconde e ele vai embora sem encontrar esses ídolos. Depois, mais na frente, né, volta essa situação dos ídolos. Né? Mas o que fica aqui é que Raquel roubou esses ídolos. Né? Certa vez eu comentei em uma aula, né, que ela, enfim, estava com o coração voltado ainda para a idolatria e tudo mais, e alguém questionou, né? Não é bem assim. E depois eu fui dar uma pesquisada e há várias interpretações sobre isso. Uma das interpretações é que o ídolo muitas vezes estava vinculado à questão da herança, né? Então, meio que levar os ídolos era dizer assim: olha, eu tenho parte na herança com meu pai. Não necessariamente ela era idólatra. Não sei até onde essa interpretação é correta, né, mas, né, tem algumas evidências arqueológicas que colaboram com isso. Tá? Mas, assim, de certa forma, né, tem a ver também com a idolatria. Mas vamos lá, né? Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Então, assim, né, Jacó não compactuava com isso, mas a sua esposa, né, seguindo o exemplo do pai, né, provavelmente, né, tinha também ali algum apreço por esses ídolos, e isso é também uma questão de idolatria. Né? Então ela saiu dali da casa do seu pai, mas o ídolo continuou no seu coração. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão Esaú. Então, assim, Labão debateu ali com Jacó, aquela coisa toda, depois foi embora. Né? Foi embora e deixou Jacó seguir a sua viagem. Né? Só que Jacó sabia que o seu irmão estava vindo em sua direção. Tá? E isso era preocupante, né? Porque lá no passado Esaú falou: olha, eu vou matar Jacó um dia. E aí Jacó estava com medo de morrer. Né? Ele pensou assim: eu vou encontrar com meu irmão e ele vai tirar minha vida. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus dizendo: Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Então, Gênesis capítulo 32, versículo 14 e 15, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então, esse aqui foi o presentinho que Jacó mandou para Esaú. Vou mandar esse presente, era costume da época, né? E, enfim, numa reconciliação, enviar presentes e tudo mais, né? Porque ele queria uma reconciliação com Esaú. Ele não queria, né, ali que tivesse alguma briga entre eles, ou quem sabe que Esaú tirasse a vida de Jacó. Ele não queria morrer, né? Na prática é isso. Né? Mas assim, ele estava confiante em Deus, que ele fala assim: Deus, foi o Senhor que mandou eu ir embora. Foi o Senhor que me falou: ó, vai embora, volta para casa dos pais. Então assim, me livra. Eu peço, meu Deus, me livra da mão do meu irmão. Vamos para o tópico 3. Jacó no val de Jaboque.
3.1 Angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra e com sua família. Então, assim, ele não foi porque simplesmente deu vontade, né? Na primeira vez que deu vontade, aí ele, enfim, conversou com seu sogro e continuou trabalhando para ele. Mas agora foi Deus que falou para ele ir. Então, se Deus falou, eu vou seguir. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão. Como seria o encontro entre eles? Então, realmente, né, ele ir em direção a Esaú, sabendo que Esaú estava vindo ali para encontrar com ele. E aí, né, ele estava temeroso, ele estava com medo do que poderia acontecer. Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente ao seu irmão, como a gente já comentou, né? Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Então estava ali diante dele 400 homens para se encontrar com Jacó. Então Esaú estava mesmo, né? Assim, eu entendo que Esaú estava revoltado, estava querendo matar Jacó. E ele não faz isso quando eles se encontram porque Deus interveio. Ele não faz isso porque Deus abençoa aquela situação. Tá? Então, assim, foi livramento de Deus para a vida de Jacó. Em meio a situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Então, sim, nós temos que confiar em Deus, buscar o socorro de Deus, orar, confiar que Deus está ouvindo as nossas orações e vai nos responder. É isso que nós temos que fazer. Essa é a postura do cristão, é a postura do crente. Buscar a Deus e confiar em Deus. Não importa a situação. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Então Deus vai dar o livramento, mas você precisa confiar, você precisa pedir. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano, dividir 2 esposas e filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Então ele divide todo mundo em 2 grupos, uma esposa vai para cá com os filhos, outra vai para cá, enfim, 2 grupos, porque se por acaso a gente encontrar Esaú e ele matar um grupo, o outro grupo sobrevive, né? Então se Esaú atacasse um grupo, o outro teria possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger a sua família. Então sim, né, era um momento de aflição muito grande. Então ele estava muito aflito, a situação era uma situação complicada, delicada, e ele poderia ali, enfim, perder a vida, ver os seus filhos morrendo, isso poderia acontecer, porque ele lembrava, né, do que ele fez, né, estava lembrando ali, né, rapaz, eu fiz muita coisa errada no passado, e agora, né, isso está me assombrando, né, então meu irmão vem e ele vai destruir tudo, esse era o pensamento dele. Então cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos. Essa questão do homem dar proteção, dar segurança, isso é fundamental, né? Até uma dica aí para homens que não se casaram ainda, né? Que está me assistindo aí, né? A mulher quer ver no homem isso, tá? A mulher olha para o homem, ela quer saber se aquele homem vai dar segurança para ele. A mesma mulher trabalhando, tendo salário e tudo mais, ela ainda quer ver isso. Então ela não quer ver um homem fraco, um homem que não passa segurança. Então o homem, ele traz esse aspecto de dar proteção, de dar segurança, né? Ele é o sacerdote da casa, ou seja, ele é o líder espiritual da casa. Então, assim, o homem tem que ter esse papel de liderança, né? Quando a gente olha para a Bíblia, uma coisa que eu defendo, tá? Uma coisa que eu vejo dentro da Bíblia, é que dentro do lar, o líder é o homem. Dentro do lar é o homem que vai liderar, é o homem que vai tomar as decisões, é ele que vai assumir a responsabilidade. Ah, mas a decisão foi da mulher, mas a culpa é do homem, porque ele é o líder, ele que assume a responsabilidade. Tá? Imagina a situação em uma empresa que, enfim, sei lá, tem alguém que lidera um grupo de vendedores. Tá? Tem um vendedor que está vendendo pouco. A culpa é do líder. É mais fácil o chefe da empresa demitir o líder da equipe do que demitir aquele vendedor ruim. O vendedor é ruim, mas o líder deveria ter prestado atenção nisso. Ele que deveria treinar esse vendedor ruim. Ele que deveria demitir esse vendedor ruim. Então, se o líder não está tomando a decisão, a culpa é dele. Isso acontece no lar. Então, dentro do lar, a responsabilidade é do homem. Tá? Eu penso isso porque isso é bíblico. E fora do lar? Fora do lar, aí eu não vejo essa superioridade do homem. Tem gente que quer levar isso para qualquer situação. Qualquer situação na sociedade, o homem é superior à mulher. Não, isso aí já é machismo. Tá? Fora da família, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de qualquer lugar, a mulher pode liderar, a mulher pode, enfim, puxar a frente, a mulher pode ser, né, ter um grau ali, um nível de superioridade aos homens, de liderança. Isso é comum, isso não é antibíblico. Tá? Não é antibíblico. Tem gente que acha que é antibíblico. A mulher não pode liderar, a mulher não pode. Não, isso é mentira. Tá?
Tem gente que leva isso para dentro da igreja, que mulher não pode liderar, se tem uma mulher liderando é porque está faltando um homem. Não, isso é mentira, isso não é bíblico. O que a Bíblia ensina de liderança do homem é dentro da família. O homem é o cabeça dentro da família. Isso sim, fora da família, na sociedade de maneira geral, é outros 500, tá bom? Espero que tenha ficado claro isso aí. Mas dentro da família, o homem que lidera, foi isso que Jacó fez. Jacó foi um exemplo de liderança para a sua família. Ele assumiu todas as responsabilidades, né? Ele fez tudo ali, porque realmente ele era um líder da família. Continuando aqui na aula, protegê-los com suas orações e jejuns, para que Deus os livre de todo o mal. Então o homem tem essa responsabilidade de orar, de buscar, através da oração, do jejum, proteger sua família. Né? Como anda a proteção de sua família? Então você que é casado, você que é homem, você tem assumido esse papel de liderança, você tem protegido a sua família, você tem suprido as necessidades, você tem orado, você tem buscado para a sua família. Então assim, esse é o seu papel de líder da família. Tópico 3.2, Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então assim, diante dessa situação, Jacó falou assim, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo diferente. Então é só eu e Deus aqui. Ele ficou só, passou todo mundo e ele ficou só ali. Então lhe apareceu um homem, um anjo, e lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Bem, eu confesso que isso é uma das passagens mais complicadas da Bíblia. Para mim, tá? Eu acho muito complicada essa passagem. Mas vamos lá, né? Como eu vi em alguns comentários aí, a gente só precisa crer no que aconteceu, não precisa questionar, né? Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 23. Eu não coloquei aqui esse versículo, mas é porque eu vou explicar aqui em detalhes essa história. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu acho essa passagem assim, uma passagem bem complicada, uma passagem bem difícil, né? E a gente não tem uma revelação plena, completa, do porquê que isso aconteceu, tá? Porque assim, alguns dizem que a história é literal, de fato tinha um homem ali, ele lutou com esse homem que é o anjo do Senhor. Outros dizem que é figurado, simplesmente uma luta espiritual que ele teve com Deus e é retratado dessa forma. Mas vamos partir do princípio que foi algo literal, que aconteceu assim mesmo. Ele encontra com esse homem que é um anjo. A priori o texto não diz que é um anjo. Tá? O texto simplesmente diz que é um homem que Jacó luta com ele. Só que Jacó sabe que é um anjo porque Jacó fala no final, tá? Eu não vou te deixar ir se tu não me abençoares. Então ali, né, Jacó, ele realmente tinha essa revelação de que era o anjo do Senhor. Tá? E o anjo do Senhor, ou os anjos de maneira geral, eles se revelavam para as pessoas como uma pessoa normal. Né? Então assim, eles eram seres materiais, apesar de serem de outra dimensão. Então não eram seres imateriais, não era como se fossem almas, não. Eles eram seres materiais. Só que as pessoas que encontravam os anjos sabiam que era um anjo. Sabia que ele era de outra dimensão, sabia que era um mensageiro de Deus. Ou quem sabe o próprio Deus encarnado ali. No caso, eu digo o próprio Deus encarnado seria o anjo do Senhor, que é a teofania, né? O próprio Deus se aparece ali como um ser humano, ali, como, enfim, de forma real, palpável, né? Vamos colocar dessa forma. Isso aconteceu com Abraão várias vezes. Então Deus aparece para Abraão dessa forma. Tá? Então o anjo do Senhor aparece a Abraão. E Abraão sabe que é o anjo do Senhor. Então todas as vezes que aparece para Abraão, ele sabe. Com Agar foi a mesma coisa. Agar estava no deserto, o anjo apareceu e socorreu ela. Então ali também está o anjo do Senhor. Ela percebe isso. Então apesar de ser ali uma pessoa, um homem na frente de Agar, ela sabia que era um anjo. E no caso aqui de Jacó não é diferente. Aparece esse homem que é um anjo e ele percebe. Ele luta com esse anjo. Por quê? Não sabemos. Por que ele luta? Não temos essa informação. E até que chega um momento que o anjo fala, me deixa ir, eu preciso ir. Né? Já rompeu o dia e eu preciso ir. E ele fala assim, não te deixarei ir, se não me abençoares. E aí o anjo vai e pergunta, como te chamas? Ele fala, Jacó. Então isso aqui é algo que eu comentei lá no início da aula, para quem assistiu no início, né, vai ver novamente. Então, qual é o teu nome? O anjo do Senhor sabia. Enfim, o nome dele é Jacó, mas ele queria ouvir de Jacó. Porque lá no passado, quando o pai dele perguntou, quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. Então ele mente. Agora,
ele tem que falar a realidade, ele tem que falar quem ele é. Eu sou Jacó, e eu preciso de salvação, eu preciso de ajuda. Tá? E aqui Deus abençoa ele. Ele fala assim, tu não vais te chamar mais Jacó, né, mas Israel. Né? Porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então assim, ele é abençoado. Ele sai daqui diferente. Tá? Ele sai daqui totalmente diferente. Né? Que ele fala assim, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então eu vi Deus, né, e a minha vida foi salva. Tá? Ele tem uma vida totalmente diferente a partir daqui. Então esse encontro com Deus é um encontro muito mais real, muito mais diferente daquele primeiro encontro, né, que um sonho da escada e tudo mais, que Deus fala com ele. Agora ele tem um encontro, né, face a face com Deus. Né, e aí a vida dele realmente é transformada. Aquele homem, né, que no passado enganou, mentiu, agora é um homem que, enfim, passou por vários problemas, né, mas agora teve encontro com Deus e tem a vida transformada. Tá? Então Jacó tem a vida realmente transformada a partir desse momento aqui. Amém? Vamos continuar aqui na lição. Né? Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Né? Então Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Certa vez, eu lendo um livro do C.S. Lewis sobre oração, ele diz isso, que parece que quando a gente é novo convertido, Deus responde às nossas orações bem rápido. A gente ora e Deus responde, ora e Deus responde. Depois que a gente fica muito tempo de crente, velho de crente, parece que é difícil receber uma resposta, né? Parece que é mais complicado, tem que orar mais, jejuar mais, perseverar mais. Mas é justamente isso, né? A vida cristã ela é assim, a gente vai, né, ficando mais velho na fé, mais experiente, a gente vai confiando mais em Deus, e aí vem as provações e Deus às vezes fala assim, não, esse aí suporta, esse já passou por tanta prova que ele vai passar por mais uma e vai tirar de letra, e você ora e pede, jejua e nada acontece, mas você está suportando. Isso é muito importante, porque você cresceu na vida espiritual. Né? E eu pensei que o C.S. Lewis estava, enfim, só conjecturando isso, né? Mas depois, conversando com algumas pessoas, eu vi algumas pessoas comentando a mesma coisa. E minha mãe falou isso. Uma vez minha mãe falou comigo, olha, parece que é difícil Deus responder a oração da gente. Eu falei, não, é porque a senhora já está velha de crente. Quando a senhora é nova convertida, Deus respondia rapidinho. Mas agora vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais. Né? E assim é a vida do cristão. Né? E o importante é que tudo que a gente passou, né, na nossa vida cristã, isso fortalece e nos dá força para vencer as mais diversas situações. Tá? Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou, não te deixarei ir, se não me abençoares. Né? Vemos aqui a perseverança e constância. Então nós temos que perseverar na oração, temos que buscar e confiar que Deus está conosco. 3.3, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Então, aquilo que eu falei no início, o mais importante é a transformação de vida, o mais importante é a salvação, o mais importante é essa evolução que nós temos na vida espiritual. Então, diante da prova da dificuldade, a gente tem que olhar para isso que a gente ganha, né? Jó, por exemplo, passou por toda aquela prova e aí no final ele fala assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face, ou seja, o relacionamento dele com Deus foi muito mais profundo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira, ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Então sim, Deus vai nos mudar, nos transformar. Se você está na presença de Deus, significa que você está passando por uma transformação na sua vida. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Enfim, ir na igreja, participar das coisas da igreja, não significa que você teve uma vida transformada. Porque se o seu caráter não mudou, se o seu comportamento continuou de antigamente, se o seu comportamento é um comportamento ruim, se você é uma pessoa que ainda mente para levar vantagem, se você é uma pessoa que passa por cima dos outros, se você é uma pessoa que não ama o próximo, enfim, está faltando algo. Tá? Um relacionamento verdadeiro com Deus, ele vai transformar o seu caráter. Você tem que mudar, você tem que evoluir. Você não tem que comparar a sua vida com a vida do irmão. Não, você tem que se comparar com você mesmo do passado. Será que o Herberson do passado, no meu caso, eu tenho que olhar para mim,
o Herbson do passado é melhor ou pior do que o Herbson de hoje? Tá? Porque o de hoje tem que ser melhor. Se eu tenho um relacionamento com Deus, hoje eu tenho que ter um caráter muito melhor do que no passado. É isso que a gente tem que se comparar, é com nós mesmos, não com os outros. Não fique se comparando com o irmão. Ah, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, não sei o quê. Não, não. Deixa ele com Deus. É você com Deus. Se compare e melhore cada dia mais. Tá? É isso que tem que acontecer. Se você está na presença de Deus, se você crê em Jesus como Salvador, significa que você está evoluindo na sua vida espiritual e no seu caráter. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio, Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, nem foi de fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: Vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Bem, aqui a gente tem um resumo do que estudamos nessa lição, né? Então, Jacó passou por muitos momentos difíceis na vida, fugiu de casa, mas ali ele encontrou redenção. Tá? Então, assim, não importa o pecado que você praticou, não importa os erros do passado, existe redenção para você. Você pode agir diferente, você pode fazer diferente. Não importa a sua idade, não importa a sua situação, não importa o que você fez. Se você confiar em Deus, se você ter um encontro com Deus, a sua vida será transformada. A vida de Jacó foi mudada, foi transformada. Ele teve esse encontro com Deus depois face a face, né, foi abençoado, né, e se tornou um grande homem de Deus. Amém? Então que Jacó possa servir de exemplo para nós, que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Né? E vale destacar aqui que é a partir de Jacó forma a nação de Israel que vem o Messias, que é Jesus Cristo. Então tudo isso aqui está interligado com o plano de salvação. Amém? Então encerra aqui a aula. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E você que é professor da EBD, né, acesse nosso site ebdenfoco.com, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, né, conheça o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, pois na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.